Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Acho que todo mundo conhece a gente, mas por via das dúvidas, vamos nos apresentar. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Marcos. Eu sou a Lina. Eu sou o Robson. Nós somos a família Castro e a palavra e o louvor está com a gente hoje. Castro é o sobrenome que todos nós temos em comum. E para o louvor que a gente preparou hoje, a gente pensou em algumas músicas que tem algum significado pra gente. Tem algumas músicas que falam bastante com a gente. E a primeira delas fala muito sobre o Deus em que a gente confia e o Deus que estabelece alianças com a gente. Porque, para quem não sabe, nós morávamos em Belo Horizonte. Sim. A gente mudou para Ribeirão em 2016. Desde o começo de 2016, a gente está aqui na cidade. E em meio a essa mudança toda, a gente teve várias incertezas. A gente não sabia como que seria a vida aqui, não sabia se conseguiríamos oportunidades de trabalho em relação ao meu pai. Então a gente veio para cá bem assim, confiando em Deus mesmo. E Deus, ele honrou a aliança e a promessa que ele tinha feito pra gente. Porque a gente entende, conversando durante essa semana, a gente entendeu que foi plano de Deus a nossa vinda para Ribeirão. Então a gente confiou nesse plano e a promessa que Deus fez pra gente, ela não falhou, assim como essa música diz. O nome da primeira música é Deus de Promessas. Deixa eu só pegar um gancho aqui, filho, só para ilustrar isso que o Gabriel falou. Os planos que nós fizemos quando nós viemos para Ribeirão Preto, quase na totalidade deram errado. E Deus redirecionou, deu caminhos novos que a gente jamais imaginava. Então, quando Deus fala que os planos dele, que os sonhos deles, os pensamentos deles são mais altos que os nossos, realmente são. Então, hoje a gente olhando para trás, a gente vê que o cuidado de Deus foi maravilhoso conosco, entendeu? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Do começo. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Então, só lembrar rapidamente aqui, campanha do agasalho, isso hoje o inverno, desliga as roupas que estão no teu armário, não estão em guarda-roupa. Amém. Faz uma geralmente. Bom, e a segunda música que a gente preparou é uma música de agradecimento ao Senhor. Pessoal, vamos colocar o microfone no mudo, por favor? Obrigada. A segunda música que a gente preparou é uma música de agradecimento por tudo que Deus fez na nossa vida, por tudo que Ele vai fazer, mas principalmente por todo esse auxílio de Deus, toda essa bênção, essa mão de Deus que a gente teve quando a gente mudou. Porque de lá, desde que a gente mudou até hoje, a gente viveu várias coisas, vários momentos. Meus pais podem falar isso melhor que eu. E em nenhum desses momentos Deus deixou de estar com a gente. Em nenhum desses momentos Deus se distanciou. Em nenhum desses momentos a gente não percebeu a ação de Deus. Em todos eles a gente percebeu. E é por isso que a gente quer agradecer. Amém. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por
obrigado, Pai, pelas Tuas obras, pela Tua ação na nossa vida. Obrigado pelas Tuas promessas que se cumprem, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel. Amém, O Senhor é um Deus que olha para a Tua criação, que está atento para ouvir o clamor dos Seus filhos, ó Pai. Nós somos eternamente gratos por essas maravilhas do Senhor para conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. E que a partir de agora seja o Senhor falando através das nossas bocas, que estejamos cheios do Teu Espírito Santo para poder ministrar na vida dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Só um momento. Bom, vamos lá. Como todo mundo sabe, a gente vai falar hoje sobre relacionamento familiar, sobre família. E para começar, eu queria definir o que é família. Cada um tem uma definição de família, tem aquela definição mais geral de que são as pessoas com quem você pode contar, são as pessoas em quem você confia. Só que eu trouxe a definição também do dicionário. Família, de acordo com o dicionário, é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Corretíssimo. Eu acredito que todo mundo vive isso dentro de casa, divide o mesmo espaço, tem uma relação solidária com seus entes queridos. Só que eu também queria trazer pra gente o que a Bíblia diz sobre família. E quando eu digo o que a Bíblia diz, ela não fala só da definição sobre família, ela fala sobre a estruturação de uma família, como que uma família é formada e quais são os cuidados que a gente deve ter com a nossa família. Eu vou ler muita referência bíblica hoje. Hoje vocês vão cansar de ler a Bíblia, mas a primeira referência está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. 28, parte A. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Essa é a parte A. Parte A do versículo. É um mandamento de Deus, né, nessa situação específica, ele está falando para Adão e para Eva, para eles se multiplicarem, para eles povoarem a terra. Depois eu quero ler Salmo 127, versículos de 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. E, para concluir, eu quero abrir em Marcos, capítulo 10, dos versículos de 6 a 9. Diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. E, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu não quero entrar aqui no mérito de qual é a estrutura ideal de uma família, que é pai, mãe, filho, filha, pai, mãe, filhos. Eu quero, com esses versículos que eu li, eu quero deixar claro que a família, ela é um projeto de Deus. A família, ela é uma coisa pensada por Deus. Ela é uma criação de Deus. Então, se isso por si só já não é motivo para a gente cuidar da nossa família e se importar, eu vou trazer também, eu e o Marcos, a gente vai trazer outros motivos pelos quais a gente deve zelar por um bom relacionamento familiar. E eu quero também ler Provérbios 24, versículo 27, que diz assim: prepara fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a tua casa. Em outras palavras, em outras versões, o que esse texto quer dizer? Trabalhe primeiro e depois constitua sua família. E aqui a gente pode perceber o quão cuidadosa a Bíblia é em relação à família, porque além de recomendar como deve ser o tratamento entre uma família, como a gente vai ver mais para frente, a Bíblia recomenda qual que deve ser o momento ideal, qual que deve ser assim, qual que é o passo a passo para a gente poder edificar uma família, que é trabalhe primeiro, depois você edifica uma família. O que eu interpreto dessa maneira? Que assim, hoje em dia muitas pessoas começam uma família às pressas, começam uma família sem ter uma estruturação. E a Bíblia é muito clara.
ela fala, primeiro faz isso, depois constitui essa família, porque isso é sábio. Você está usando a sabedoria quando você estabiliza a sua vida primeiro e depois você vai constituir uma família, que aí sim você vai ter condições de sustentar a sua família, condições de poder manter a família que você construiu. A construção da família, ela requer etapas, né, que a Bíblia instrui. Exato. Ela tem etapas, ciclos que você tem que ir construindo para conseguir atingir uma família equilibrada, né? E o que a gente vê hoje, uma família sólida, o que a gente vê hoje são a inversão, a troca dessas etapas, né? Então por isso que muita gente às vezes constitui uma família, isso não perdura, não dura muito, tem muito problema, porque essas etapas são invertidas. Exatamente. E agora eu quero sair um pouco do contexto bíblico, eu quero falar da família como uma instituição. São vários os estudos que falam acerca desse tema e colocam a família como uma instituição social. São instituições sociais. Quem faz a redação do Enem sabe bastante. É família, é igreja, é Estado, são ONGs, escola. E a família ela é o primeiro e um dos principais contatos da criança com o mundo. Eu falo primeiro porque quando a criança nasce, quando o bebê nasce, todo o contato que ele tem com o mundo, ele é feito através da família, ele é dado através da família. E ao longo da infância, ao longo do crescimento dessa criança, a família vai ser um mediador muito importante entre o que a criança vai aprender e o que o mundo vai oferecer. A família é um agente formador de caráter, é um agente formador de opinião. E como que isso é feito? Através dos exemplos. Eu não quero entrar em méritos espirituais e cristãos aqui, falar que eu vou falar disso mais pra frente, mas eu não quero falar de exemplos na fé, exemplos de conduta cristã. Falo de exemplos de postura mesmo, porque eu acredito que todo mundo já tem presenciado uma criança pequenininha fazendo exatamente o que o pai faz, agindo exatamente da mesma forma que a mãe agiria. Então, e o ser humano ele é assim, ele aprende muito através do exemplo, e não é diferente assim com as crianças. Então as crianças enxergam nos pais, nos irmãos, nos tios, nos primos, enfim, em várias entidades da família, referência de conduta, referência de como vai ser a vida dessa criança. Beleza, e agora eu quero voltar para a Bíblia e eu vou continuar falando sobre as instruções que a Bíblia dá sobre a família. Instruções de tratamento, instruções de conduta, e eu vou falar sobre instruções de marido e esposa, instruções para os pais e instruções para os filhos. A Bíblia ela é muito clara em relação a esse tema, e chega até a ser curioso. Primeiro eu quero falar sobre as instruções para marido e esposa, em relação à formação de uma família. Está lá em Efésios 5, versículo 33. Fala assim: mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Isso é a lei, né? Fundamento básico do casamento, né? Vocês querem falar uma coisa sobre isso? Vocês que vivem melhor do que eu, obviamente. Não, o Gabriel ainda vai concluir essa parte aqui, né? Mas a gente entende que no casamento, esse papel do marido e da esposa, ele é fundamental, que cada um cumpra, desenvolva e se responsabilize pelo seu papel. Exemplo, educação dos filhos é papel, responsabilidade de pai e mãe, do marido e da esposa. Mas tem papéis que são exclusivamente do homem. Preferencialmente a provisão, ela tem que ser maior da parte do homem, a segurança, a proteção, né? Se alguém vier bater na minha porta aqui para contestar, para brigar alguma coisa, eu que tenho que ir à frente e me colocar à frente como proteção da minha família. Isso é um papel do homem como outros. E tem os papéis da esposa, que isso é bem próprio, e a Bíblia de fato é muito clara em relação a isso. Então quando a gente caminha nesse sentido, a gente vai criando uma família forte, uma família consistente. Exatamente. Bom, e também a Bíblia ela dá instruções diretas para os pais em relação ao tratamento com os filhos. Eu começo lendo Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7.
essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as incluirás, as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao se deitar e ao se levantar. O que esse versículo fala? Fala da transmissão da palavra do Senhor de pai para filho. Tudo bem que é o contexto do povo de Israel na época, mas esse é um versículo atemporal, assim como a Bíblia inteira é atemporal. E pode ser muito aplicado principalmente aos dias de hoje. Tanto que o pastor Samuel, quando ele fala quando a gente vê o batismo, é uma das perguntas que ele faz para os pais. Ele fala mais ou menos assim: vocês prometem ler a Bíblia para a criança e com a criança, para que ela assimile os conhecimentos acerca de Deus? Aí os pais dizem: sim, eu prometo. Essa é uma ordem bem direta. E possa, no tempo oportuno, ela mesma, por si, exatamente, ela mesma por si só ler a palavra. Provérbios 22, versículo 6. Diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Isso é como a minha mãe acabou de falar. Instrua a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for mais velha, ela não vai deixar esse caminho de lado, desde que os pais tenham feito uma boa instrução para as crianças na palavra do Senhor. Só fazer uma ilustração desse versículo que eu gosto muito, quando a gente fala assim, ó, instrua a criança no caminho que deve seguir, né? E quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Esse versículo me lembra aqueles caminhos de roça, sabe? Aquelas trilhas, que tem um mato de um lado, um mato do outro, e aquela trilhazinha. Aquela trilha foi formada porque várias pessoas passaram ali, dia e noite, aquele caminho foi formado. Então com a criança é assim. Ela desvia do caminho, desobedece, faz birra, faz aquilo, você pega a criança e traz ela para o caminho. Ela desvia, faz birra, chora, desobedece, faz malcriação, você traz a criança e vai marcando o caminho. Aí você vai marcando o caminho para ela com a verdade, com princípios. Aí depois que esse caminho é marcado, dificilmente ela vai sair dele. Exato. É assim que Deus faz conosco também, né? É, verdade. Trazendo para o caminho Tá naquele puxão e de marcando o caminho, E o próximo versículo, ele tem uma história curiosa. Um dia eu estava na cozinha e eu resolvi fazer uma brincadeira com a minha mãe. Eu falei: mãe, eu vou folhear a Bíblia e você fala para. Aí eu comecei a folhear, ela falou: para. Caiu no livro de Efésios. Eu falei: tá bom, então eu vou passar o dedo nas páginas e você fala para também, que aí eu vou ler um versículo para você. Eu comecei a rodar o dedo nas páginas, você lembra disso, né? Eu lembro do fato. Ela falou: para. Aí eu parei. Olha o versículo que caiu. Eu fiquei assim, felicíssimo. Caiu assim, Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu ganhei o dia nessa hora, porque eu falei assim: tá vendo, mãe? É ordem do Senhor para você. Você não deve irritar os seus filhos. Mas por que eu te irrito? Oi? Não, de forma alguma. Não me irrita, não, entendeu? Se a carapuça serviu... Tá ótimo. Tô brincando, mãe. Só que ela disse o seguinte: tá bom, mas lê o versículo antes desse. Aí eu falei: não vou ler. Eu li só o que você me mandou parar. Por quê? O que o versículo antes desse fala? E aí eu começo a falar da instrução da Bíblia em relação aos filhos. A instrução da Bíblia para os filhos. Efésios 6... Opa! Cadê? Opa, 4. então. Calma aí, só um minuto. Abre os Problemas técnicos. Calma aí que eu vou abrir aqui. 6, 4. Sonzinho de fundo enquanto... Efésios 6, versículo 1 e 2. Meus problemas técnicos. Erro meu. Suspense. Foi? Foi. Ela me diz assim: Gabriel, lê o versículo antes desse. E olha o que o versículo antes desse fala. Na verdade, o 1 e o 2. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí, eu, obviamente, não quis ler esse versículo, porque no momento o que tinha caído era para minha mãe, era direcionado para os pais. Muito conveniente. Uai, mas foi você que parou, a culpa não foi minha. E a exemplo desse versículo, o próximo é justamente esse. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Que diz assim:
Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Isso é um dos 10 mandamentos. E assim, é um mandamento, essa relação, tanto para os pais quanto para os filhos, é uma relação chave para a boa convivência familiar. Porque enquanto os pais se preocuparem em criar os filhos bem e não irritar os filhos, enquanto os filhos se preocuparem em obedecer aos pais e honrá-los, não é só obediência, é dar honra à família, dificilmente essa família vai ter problema. E eu quero... O versículo é uma promessa, um mandamento acompanhado de promessa, né? Exatamente. Ele é tão assim, profundo, tão especial, que ele é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa para um filho que honra o pai e a mãe? Os dias dele na terra vão ser prolongados. Você vai viver bem, vai viver bastante você vai viver bem, né? Viver bem um bom tempo. E também é o seguinte, é o tipo de versículo que espelha a gente instrui o filho para que ele aprenda, para que ele absorva, né? E ele exercite o temor e a honra a Deus através do ensinamento dos pais. Exatamente. E também fala, eu quero concluir a instrução para os filhos, lendo Provérbios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Fala assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Diadema de graças serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que esse versículo quer dizer? Que os ensinamentos do nosso pai e da nossa mãe, a gente tem que assimilar eles assim, muito no nosso coração, na nossa mente. A gente tem que levar eles conosco para qualquer lugar, para qualquer assim, eu diria evento, não qualquer só, situação, porque não, eles vão ser de grande assim, orientação para nós. Pois eu diria assim, não só aproveitar o ensinamento, mas buscar esse ensinamento, que são coisas diferentes, né? Aproveita quando a gente ensina. E você buscar é você querer saber, querer aprender, ir atrás do que o seu pai, sua mãe tem para ensinar em relação, né, seja para sua vida, seja em relação à palavra de Deus. Exatamente. Bom, pessoal, tudo isso que eu falei agora foi uma coisa muito teórica, muito assim, peço até desculpa se ficou um pouco maçante, muita informação, mas foi uma coisa muito teórica, que eu li muito texto, eu falei de muita recomendação. Agora a gente vai para uma parte um pouco mais prática, que o Marcos vai falar sobre relacionamento familiar, na convivência mesmo, na prática. Bom, eu vou pedir licença para olhar minha colinha aqui. Mas algumas anotações que eu fiz, a primeira, o título da minha anotação é a importância da família. E no primeiro ponto, eu coloquei assim, a relação de confiança. Que a sua família, ela tem que ser, os integrantes da família devem ser as pessoas que você deve confiar acima de tudo. Seja uma família iniciante, onde são só homem e mulher, o seu cônjuge... o seu cônjuge deve ser assim, a pessoa que você deve confiar acima de tudo. Agora, por exemplo, numa família como nossa, eu tenho que confiar no meu irmão, eu tenho que confiar na minha mãe, confiar no meu pai. E eu coloquei aqui também que uma relação muito importante é de pai para filho, entre homens, e mãe e filha, entre mulheres. Porque eu acho que o filho fica mais confortável em se abrir com o pai, que é homem, do que com a mulher. Assim como a filha fica mais confortável em se abrir com a mãe. Por quê? Como é o mesmo sexo, eles compartilham do mesmo sentimento, das mesmas experiências, sensações. Então, assim, o pai ele tem mais propriedade para falar com o filho, para transmitir algum ensinamento, falar o que pode, o que não pode, o que é normal e o que não é normal. E, assim, quando o assunto é confiança, eu espero que não aconteça com quem está assistindo, mas algumas famílias têm problemas internos. Irmãos que não se dão bem, marido e esposa que não se dão bem, e acaba pensando assim, nossa,
não me dou bem com ele, eu preciso de alguém para confiar, para contar segredo. Não que eu vou assim abandonar a pessoa, mas eu não confio nela, então eu vou deixar ela de lado para procurar outra pessoa, para desabafar, contar um segredo. E não pode ser assim, porque mesmo quando a gente tem uma família que tem problemas, Deus ele se preocupa tanto com a gente que ele dá amigos pra gente. Os amigos, muita gente fala assim, meu amigo é como um irmão para mim. É Deus que colocou ele na sua vida, para você falar assim, não, minha família tá com problema, posso falar com você? Ele falou, claro que pode, mano, estamos aqui para isso. Então assim, eu acredito que os amigos são tanto uma coisa natural da vida, quanto uma providência de Deus. Porque eu tenho a minha família aqui, a minha primeira família, mas por exemplo, vocês, o Tenda, são a minha segunda família, entendeu? A minha família cristã, que eu posso debater sobre temas cristãos. Eu tenho os amigos da minha escola, que eu posso conversar sobre qualquer tipo de coisa. E... calma aí, só um pouquinho. Os amigos, eles nos abençoam não só com palavras, por exemplo, você tá bonito, você é meu amigo, ou eu amo você, mas assim, com ações também. Quando eles nos dão uma orientação, quando eles não dizem só a palavra que agrada o nosso coração, mas a palavra que é necessária. Por exemplo, você fez isso com fulano, tá errado. Eu não concordo com a sua ação, você devia mudar isso, você devia mudar aquilo. O amigo tá para ajudar a gente, para apoiar a gente.